Bem, nossa aula está sendo gravada. Vou apresentar a nossa tela. E aí é o seguinte, gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Conforme o pessoal for... Deixa eu ver aqui. Gente, beleza. Obrigado, João. Obrigado por avisar. Eita, o que eu fiz aqui? E aí, o que acontece? Vou abrir aqui o nosso plano de aulas, tá? Nessa semana, a gente vai ver partícula livre e partícula na caixa, compreender o significado e a importância do conceito de partícula livre e partícula na caixa para a mecânica quântica, tá? Esse conceito de partícula livre e partícula na caixa foi uma forma didática que o Schrödinger utilizou para trazer à luz aí uma abordagem didática sobre o efeito de uma energia potencial sobre uma partícula. Seja ela uma partícula grande ou uma partícula subatômica, enfim, todos os tipos de partícula, né, se a gente considerar a Terra sendo vista a milhares e milhares de quilômetros no espaço, ela vai, a gente pode considerá-la uma partícula. A Lua, em relação à Terra, ela também é uma partícula. Então, o exemplo mais simples aí de uma partícula na caixa, a gente poderia imaginar um satélite natural de um planeta, né? Então, por exemplo, a Lua, ela poderia ser considerada como uma partícula em uma caixa, porque ela está submetida à energia potencial que a Terra, que o campo gravitacional da Terra exerce sobre a Lua, tá? E aí, um elétron do átomo de hidrogênio, ele pode ser considerado como uma partícula em uma caixa, porque ele está preso ali em um potencial, uma energia potencial exercida pelo núcleo do átomo do hidrogênio. Assim como uma radiação gama, né, uma radiação alfa, beta e gama que se propaga no espaço, quanto mais longe de um campo gravitacional, mais livre se torna essa partícula. Então, a gente teria o conceito de partícula livre, tá? Ou uma partícula que está isenta ou praticamente, né, tem a influência nula de um potencial externo. E como que essa história começa, tá? A gente começa fazendo uma abordagem aqui, uma discussão sobre mecânica clássica, tá? Então, na mecânica clássica, uma partícula livre é aquela que não sofre ação de nenhuma força resultante, tá? Então, por exemplo, imaginemos aí um cometa vagando pelo espaço. E vamos supor que ele esteja longe de qualquer outro astro, né? Então, ele pode ser considerada uma partícula livre, porque não vai ter a ação de nenhuma força resultante de nenhum potencial externo sobre ele, tá? É claro que quando, por exemplo, o cometa Halley, ele passa pelo Sol, ele sofre a ação de um campo gravitacional, ele sofre uma aceleração causada pelo campo gravitacional do Sol, e ali há um derretimento que é expresso em forma da sua cauda,
né, e depois ele retorna, né, é, não sei exatamente por onde o cometa Halley passa, né, eu sei que ele passa de, se eu não me engano, de 70 em 70 anos aqui nas proximidades do nosso sistema solar, mas há momentos que ele pode ser considerado uma partícula na caixa e há momentos que ele pode ser considerado uma partícula livre. E aí, seguindo, né, em se tratando de forças conservativas, isso equivale dizer que a energia potencial da partícula é a mesma em todo espaço, tá? No caso da partícula livre. Para esse estudo, é preciso considerar a equação de Schrödinger com uma energia potencial constante ou nula, né? Considerando essa constante como sendo zero, teremos, né? Então, a equação de Schrödinger, de forma simplificada para uma partícula se movendo em uma única dimensão, dimensão x, a gente tem menos h cortado ao quadrado sobre 2m, dρ 2πc de x sobre dρ x2, mais v de x πc de x é igual a E vezes πc de x. Lembrando que esse é daí, né? E a gente pode substituir pela operador energia total em função do tempo, que é dado pelo IH cortado, dρ T. Deixa eu só botar aqui, ao invés de colocar no PDF, eu vou colocar aqui no modo de apresentação e vou abrir o meu. Deixa eu abrir aqui rapidinho. A apresentação propriamente dita, ela sempre desconfigura um pouco, mas eu quero colocar assim, porque aí dá para a gente transformar, mas não sei porque não quer apresentar. Nossa, o negócio travou aqui. Ah, sim, está aqui aberto. Ok. É que aqui eu posso botar uma canetinha, né? Então, o PowerPoint, ele tem esse recurso, né? Então, mouse pointer as pen. E aí a gente sabe, né? A gente aprendeu o seguinte. Eita, pera. Deixa eu ver aqui que parece que tem gente entrando aqui. Um minutinho. Deixa eu ver aqui. O Caio. Boa tarde, Caio. Então vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então a gente sabe que esse é daqui, a gente pode substituir, né, por IH cortado. Perdeu o efeito de caneta. Espera aí. Ele pode ser substituído por IH cortado dρ T, tá? IH cortado dρ T. E aí, considerando essa partícula como uma partícula livre, a gente anula a energia potencial, né? Ela não está mais sujeita a um potencial, e a equação ela passa a ser simplificada dessa forma daqui, né? Passa a ser simplificada dessa forma daqui. Vou botar mais fininho, fazer um teste aqui. Não. Tá bom aqui. E aí,
menos H cortado sobre 2M, dρ 2πc sobre dρ x2 é igual a πc de x, que aqui eu chamei de equação 1.1. Seguindo. Aí, se a gente observar essa equação, tá? Ela pode ser reescrita dessa forma aqui, ó. d2πc de x sobre dx2 mais k2πc de x é igual a zero, onde k é dado por raiz de 2me sobre h cortado. Isso daí, a gente chega a que fórmula? Praticamente a equação do oscilador harmônico, tá? O oscilador harmônico simples, e a gente vai falar um pouquinho dele na próxima aula. E aí a gente sabe que para um movimento harmônico simples se tem como solução geral, lá da física 1, seno de kx e cosseno de kx. Ou seja, se eu substituir o seno de kx, né, no lugar do nosso πc de x, e tanto o seno de kx como o cosseno de kx, eu vou chegar e mostrar que essa igualdade vai dar zero e, consequentemente, isso aí vai ser solução geral da nossa equação, tá? Ou de forma equivalente, a gente viu, né, que podemos escolher é igual a ikx ou é igual menos ikx. E a solução geral, ela vai ser a combinação linear dessas duas ondas, dessas duas funções de onda. Então, a gente vai ter um πc de x, que é igual a vezes e elevado a ikx, mais b vezes e elevado a menos ikx. E com isso eu pergunto a vocês, qual o significado físico, qual seria o significado físico desse ikx e desse menos ikx aqui? Qual seria o significado físico disso? Se alguém puder falar, porque se eu saio do slide, eu acho que a marcação sai, mas tudo bem, a marcação sai e eu venho aqui para ver se alguém está escrevendo. Cadê? Qual seria o significado físico do E elevado a ikx e do E elevado a menos ikx? Bem, se a gente tem uma combinação linear de duas ondas, o A vai ser uma constante, que teria um significado físico, vezes uma função de onda φA, né, em que isso aqui representaria, né, uma onda, e esse cara aqui um φB, tá? E aí a gente tem esses dois parâmetros aqui. Por exemplo, a primeira pergunta, o que significaria o E elevado a ikx e o E elevado a menos ikx? Ninguém sabe dizer? O E elevado a ikx não representa uma onda? Assim como o E elevado a menos ikx não representa outra onda? Não é isso? Acho que sim, professor. O Caio está falando a progressão da função de onda no sentido positivo da ordenada x e no sentido negativo, tá? Exatamente, Caio. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma onda se deslocando para a direita
e uma onda se deslocando para a esquerda, né? E o que significaria as constantes A e B? A e B representaria a própria densidade eletrônica. Então, se eu tenho um átomo A ligado a um átomo B e o A é muito maior do que B, a gente pode dizer que o elemento A é mais eletronegativo que o elemento B. Então, olha que bacana, né? O elemento A é mais eletronegativo que o elemento B. E isso é muito legal, porque se colocar isso aqui para um matemático ver, ele simplesmente vai olhar para uma equação e não vai interpretar dessa forma aí, né? E aí, seguindo, tá? A e B são constantes complexas arbitrárias, já que a solução geral é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e deve ter duas constantes arbitrárias. E a energia da partícula livre? Vemos que a energia E não pode ser negativa, pois se fosse, de acordo com a equação 1.3, né? Cadê a equação 1.3? Ué, pulei ela. De acordo com a equação 1.3, eu acho que é essa daqui. Ah, sim, de acordo com a equação 1.3, vai dar raiz de um número negativo, né? Então, vamos voltar aqui. Daria um número imaginário puro, né? K seria um número imaginário puro. Nesse caso, a função de onda πc de x da equação 1.4 aumentaria exponencialmente em pelo menos um dos limites, ou x indo para mais infinito, ou x indo para menos infinito, havendo também a possibilidade de que isso acontecesse nos dois limites. Isso aí geraria o quê? Um comportamento não físico, pois impede que a nossa função de onda seja normalizada. Aí, continuando, qualquer valor de E maior ou igual a zero é permitido, e os valores possíveis são todos no intervalo de zero a mais infinito. Nesse caso, o espectro de energia é contínuo, situação inteiramente análoga ao caso clássico, em que a energia cinética pode ter qualquer valor positivo. Tá? E todo mundo, vocês saberiam descrever o valor da energia de um contínuo ou uma onda que descrevesse o contínuo? Como que seria uma onda que descrevesse o contínuo? Que descreve o contínuo? Mas o que é contínuo, professor? O que seria contínuo? O Caio, que é estudante da física aí, gosta muito. O que seria o contínuo, Caio? O que seria o contínuo? O contínuo, gente, seria praticamente uma partícula se movendo no espaço sem a interferência de nenhuma energia potencial, tá? Então, sem intervalo. O Caio falou, sei lá, né? Então, o contínuo, né, seria. Imaginem só uma onda com uma amplitude praticamente zero e com uma frequência absurdamente alta. Tá? Isso aí seria o contínuo, que se a gente fosse representar uma função de onda graficamente que descreve o contínuo, seria praticamente uma reta. Tá? Imaginem um eletrocardiograma, né, e o coração da pessoa para.
aí daquela linhazinha reta, aquilo ali seria a representação de um contínuo, tá? Então seria mais ou menos isso, né? Quanticamente ou fisicamente falando, seria a própria definição de partícula livre sem a interferência de um potencial. E quanto menor essa partícula, maior o estado vibracional dela. Então, ela vai estar vibrando, né, naquela frequência continuamente, né? Isso aí geralmente ocorre com os raios cósmicos, que tem até um aluno de doutorado meu, o meu primeiro aluno de doutorado, né? Na realidade, os dois entraram juntos, sendo que esse aluno ele está estudando a densidade eletrônica formada por moléculas presentes em gases interestelares. Tá? É um assunto bem bacana, né, que transcende aí muito estudo que a gente já viu por aí, né? Então, ele tem 4 anos para finalizar, foi uma proposta dele, eu achei interessante e aceitei, né? Então, vocês saberiam qual seria mais ou menos a frequência vibracional dos raios cósmicos? Alguém tem ideia? Para quem não tem ideia, seria aproximadamente acima, né? Maior ou igual 10 a 14 Hz, ou seja, uma frequência absurdamente alta, tá? 10 elevado a 14 Hz. Então, a gente teria um contínuo, né? E aí, vamos lá, nesse caso, é contínuo, situação inteiramente análoga ao caso clássico, em que a energia cinética pode ter qualquer valor positivo. E o momento linear da partícula, né? Aí a gente vai lembrar aí, né, que na mecânica clássica, uma partícula livre tem um momento bem definido. Que o momento de uma partícula na mecânica clássica é dado por massa vezes a velocidade. E utilizando a mecânica quântica, a gente substitui o momento pelo operador momento, né? Faltou um chapeuzinho aí em cima do P, que é dado por menos IH cortado d-ROM x. Aí, tanto E elevado a IKx como E elevado a menos IKx são autofunções do operador momento, substituindo na equação 1.5, a gente vai ter o seguinte, olha que bacana. Então, se eu substituo, né, na nossa equação do momento e aplico menos IH cortado d-ROM x de E elevado a IKx, eu vou ter como resultado o quê? H cortado vezes K vezes E elevado a IKx. Ou seja, aplicando-se o operador momento na função de onda psi E elevado a IKx, a gente vai ter como alto valor o quê? H cortado vezes K, vezes E elevado a IKx, que é a nossa própria função de onda. Tá? Tanto uma quanto a outra, né? As duas funções E elevado a IKx e E elevado a menos IKx também são autofunções da equação de Schrödinger, com o mesmo valor. Nossa, isso aqui saiu do lugar. E elevado a é igual a H cortado K2 sobre 2M, né? Com esse, deixa eu ver aqui, que parece que saiu do lugar aqui. Sumiu alguma coisinha aqui.
tá? Para o momento, tá, tudo bem. Aí vamos ter uma positiva e uma negativa. Aí, momentos lineares positivos e negativos correspondem ao deslocamento de partícula para a direita e para a esquerda no eixo x, respectivamente, que foi o que a gente falou. Então, substituindo 1,4 na expressão abaixo, que é π de xt igual π de x vezes e elevado a menos i, energia total sobre h cortado, para a função de onda dependente do tempo, a gente vai obter π de xt é igual a vezes e elevado a ikx mais b vezes e elevado a menos ikx vezes e elevado a menos i t sobre h cortado, que é igual a vezes e elevado a ik vezes x menos vezes nt, né? VT, no caso, e menos IK vezes X mais VT, onde V, né, é igual a E sobre H cortado sobre K, é uma quantidade com dimensão de velocidade. E isso em ondas a gente chama como velocidade de fases. E aí, com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma representação da nossa onda se deslocando para a direita e da nossa onda se deslocando para a esquerda. E olha que bacana se a gente fizer uma interpretação cinética e probabilística de duas partículas interagindo, tá? Vamos supor que eu tenha uma molécula de hidrogênio se movendo para a direita e quer dizer, duas moléculas de hidrogênio se movendo para a direita. Vamos pensar só a primeira reação, né? O primeiro choque. Um átomo de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio se movendo para a direita e uma molécula de oxigênio, no caso, duas de hidrogênio se movendo para a direita e uma de oxigênio para a esquerda, né? Vai ter um choque, fisicamente falando, aí, considerando a mecânica clássica, mas quanticamente a gente vai ter o quê? Uma sobreposição entre as densidades eletrônicas. Então, quanticamente, a gente vai acabar tendo uma sobreposição dos orbitais da molécula de hidrogênio com a molécula de oxigênio. E aí, isso daí é o que a gente aprende na inorgânica, né? Que como é que a gente representa um orbital molecular? Orbital molecular é dado por orbital atômico mais orbital atômico. E aí, mais, se esse A for muito maior do que B, a densidade eletrônica que vai se concentrar no átomo, no elemento A, vai ser muito maior que a densidade eletrônica que vai se concentrar no elemento B. E aí essa equação pode ser reescrita como π de xt igual a A vezes E elevado a I, vezes kx menos ômega t, mais B vezes elevado a menos I, vezes kx mais ômega t, em que esse K vai representar o vetor da onda, e o nosso ômega a gente já definiu como frequência angular da onda, tá? Que quando a gente transformou a equação horária, né, de um movimento, dividiu as grandezas por R, a gente obteve os resultados em quê? Em radiano. E aí, na realidade, essa velocidade angular é a velocidade dividida pelo raio. A gente também viu isso. Aí, seguindo em frente, né, a gente sabe que o nosso K representa o vetor onda, que representa o vetor onda, se relaciona com lambda, por lambda é igual a 2π sobre K.
E como o momento é igual a h sobre 2π vezes k, a gente chega a lambda igual a h sobre π, né? Que foi a descrição aí, né, da dualidade partícula-onda, né? Onde a gente chega junto a Einstein, de Broglie, constante de Planck e tal, e aí a gente chega à dualidade partícula-onda. E aí, seguindo, e a densidade de probabilidade de uma onda? Tá? A densidade de probabilidade, né, se eu considerar que essa onda está se movendo só para a direita, bem, eu desprezo esse termo aqui, que eu não vou ter onda deslocando para a esquerda, e aí a nossa densidade de probabilidade vai se resumir a P igual a vezes E elevado a IK vezes X menos VT. Tudo isso aí ao quadrado, que vai nos dar como resultado o nosso A ao quadrado. Todo mundo consegue ver essa passagem daqui? Daqui para cá? Consegue ver, César? Consigo, professor. Eu estou anotando, mas está muito rápido. Eu estou tentando acompanhar aqui, rapidinho. Não, tranquilo. Se for o caso, eu vou mais devagar. Não, O- mas tá bom. Só um pouquinho devagarzinho, só que eu tran- pego. Tranquilo, porque isso daqui, vezes ele mesmo, né? A gente sabe, né, que a gente vai ter nesse caso, né, por se tratarem de vetores ou matrizes e números complexos, a gente vai multiplicar pelo complexo conjugado transposto. Então, é elevado a IK vezes x menos VT vezes E elevado a menos IK vezes x menos VT vai dar E elevado a zero vezes A2. E aí vamos ter como resultado o módulo de A ao quadrado, ou o quadrado do módulo, né? E aí, independente da posição, né, a partícula pode ser encontrada com igual probabilidade em qualquer ponto do eixo x. Posição desconhecida e momento linear conhecido. Isso aí nos lembra o quê? O princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Então, posição desconhecida e momento linear conhecido, que é dado por h sobre 2π vezes k. E aí, seguindo, na densidade de probabilidade, considerando A igual a B, a gente vai ter duas ondas planas se propagando em direções opostas. Então, a gente vai ter psi de xt igual a vezes A elevado a ik vezes x menos vt, mais b vezes A elevado a menos ik vezes x mais vt. E aí, substituindo na função de onda, né, a gente vai ter isso daqui, que pode ser expresso por 2a cosseno de kx é elevado a menos i ômega t. E aí a gente pode mostrar que a densidade de probabilidade associada à função de onda dada pela equação 1.10 é dada por P igual a 4A ao quadrado cosseno ao quadrado de kx, e que a densidade de corrente de probabilidade J é nula, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês demonstrarem, para treinarem, estudarem também. E aí a gente chega no seguinte, né? Que dRom de psi de xt ao quadrado sobre dRom t igual a dRom t, vezes a função de onda vezes o complexo conjugado transposto, bracket, e aí essa função de onda, né, a gente separando, aplicando as derivadas, né, a gente chega, como isso aqui é um vetor, psi, né, estrela dRom psi sobre dRom t, mas assim, é a derivada de um produto, aí é a regra do produto,
Então, a gente vai ter psi, estrela, derrom, psi, derrom, t, mais psi, derrom, psi, estrela, derrom, t. Todo mundo está acompanhando? Derivada de Sim, UV, né? É o linha V mais UV'. Basicamente é isso aqui. E usando a equação de Schrödinger e sua complexa conjugada a saber, né? A gente pode escrever o seguinte, essa equação daqui. Aí botei aqui, ó, note que essa equação pode ser escrita da seguinte forma: dρ psi de xt ao quadrado dρ t mais dρ j dρ x é igual a zero, em que o nosso j, que é igual a isso daqui, né? O nosso j é igual a isso. E aí a gente chega o quê? Na equação de continuidade, e essa equação que representa a densidade de corrente de probabilidade. E aí eu até botei aqui, né? E finalmente, π de xt igual a 2a cosseno de kx vezes e elevado menos i ômega t. A probabilidade vai dar 4a2 cosseno quadrado de kx e o j vai ser dado por isso. E o jxe é igual a zero, né? E o gradiente dessa densidade em um certo ponto do espaço, um instante de tempo, informa-nos se a probabilidade de encontrar a partícula aumenta ou diminui. E aí, seguindo aí com a densidade de probabilidade, a gente tem o seguinte: a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma posição x anula-se para os valores em que o cosseno de kx é igual a zero, ou para xn é igual a π sobre k vezes n mais meio, em que esse n é um número inteiro, positivo ou negativo. A partícula não poderá ser encontrada em nenhuma das posições xn. Quando isso ocorre, a gente tem o efeito da interferência entre duas ondas se propagando em direções opostas. Isso é conhecido em física como interferência destrutiva. E a partícula na caixa? Como que a gente poderia representar isso e mostrar todo o formalismo matemático por trás disso daí, tá? Vamos imaginar um sistema constituído por uma partícula de massa m se deslocando no interior de uma caixa de lados Lx, Ly e Lz. A partícula pode ser um elétron ou um átomo, né? No caso, quanticamente falando. E as paredes dessa caixa representariam nada mais, nada menos que barreiras potenciais. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um átomo de hidrogênio dentro de uma caixa com paredes de chumbo de 10 centímetros de espessura. Nenhuma radiação vai entrar nem sair. E aí a gente vai ter um potencial infinito e esse elétron do átomo de hidrogênio nunca vai sair de lá, né? E aí, para resolver esse problema, a gente sabe que a equação de Schrödinger é nada mais... Aqui eu errei, né? Falta o π de x. Tá? Eu acrescentei no outro slide, mas esqueci de acrescentar nesse. Que a equação de Schrödinger ela é nada mais, nada menos do que o quê? Uma equação diferencial ordinária. E o que a gente precisa para resolver uma equação diferencial ordinária? A gente precisa das condições de contorno ou condições iniciais. Então, a primeira condição de contorno que a gente vai aplicar é da nossa partícula dentro da caixa e não interagindo com nenhuma dessas paredes. Nesse momento, eu posso desprezar a energia potencial e resumir a equação de Schrödinger
né, expressa a equação de Schrödinger por essa daqui da própria partícula livre. Alguém ia falar alguma coisa? Não, é porque caiu aqui, que meu microfone tá ligado, professor, desculpa. Ah, tranquilo. É a minha caneta. Beleza. E aí a gente precisa aplicar as condições de contorno, né? Que são para π de x igual a zero, π de zero igual a zero e π de Lx igual a zero, né? Que são as próprias soluções. Para x maior ou igual a zero, ou x maior ou igual a L de x. Aí essas restrições são necessárias, pois a energia potencial fora da caixa é infinita. Rearranjando 2, 1, a gente pode escrever a equação de Schrödinger dessa forma: dρ2 sobre dρ de x2 πc de x é igual a menos 2m E de x sobre h cortado ao quadrado πc de x. Sendo o nosso E de x dado pelo momento de x ao quadrado sobre 2m, e substituindo o valor do momento em E de x, a gente vai ter a nossa equação 2.4, né? dρ2 dρx2 πc de x é igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado vezes p de x ao quadrado sobre 2m, que é igual a menos p de x ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, que é igual a menos 4π2, né? Porque o momento é igual a h sobre 2π, né? E aí, passamos, elevando isso ao quadrado e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente chega a menos 4π2 vezes p de x sobre h ao quadrado. Aí lá de de Broglie, como lambda é igual a h sobre p e k é igual a 2π sobre lambda, a gente tem que 2m sobre h2 vezes e de x é igual a 4π2 sobre lambda 2, que é igual a k2. Assim, a equação 2.3 assume essa forma daqui, em que esse πc de x é uma função que satisfaz a nossa equação, tá? Que é a própria equação do oscilador harmônico também. Aí vem da trigonometria, seno ou cosseno, ou a solução mais geral, vai ser dada pela combinação das duas, ou seja, πc de x é igual a seno de kx mais b cosseno de kx. Usando as condições de contorno, ou seja, πc de zero, né, é igual a seno de zero mais b cosseno zero, a gente chega que o b, cosseno de zero é 1, seno de zero vai dar zero, e aí a gente chega que o b é igual ao quê? A zero. Como π de L de x é igual a zero, e substituindo essa outra condição de contorno, a gente vai chegar ao quê? Que KLX é igual a Nπ, lá do movimento harmônico, em que N é um número que varia de zero ao infinito. E seguindo, né? A nossa função de onda, aqui saiu uma falhinha, na realidade era para aparecer um tracinho ou um ponto. A nossa função de onda πc de x pode ser reescrita como πc de x é igual a vezes seno de kx, em que k é dado por nπ sobre Lx, e a constante a gente normaliza a função πc para a condição de x maior ou igual a zero, menor ou igual a L de x. Então, normalizando, a gente vai ter como resultado, né? A gente viu isso, que A2 integral de 0 a Lx seno ao quadrado de kx dx vai ser igual a 1. E aí a gente chega que a nossa constante de normalização, usando isso aqui, nessa regrinha da trigonometria, que seno ao quadrado de alfa é igual a meio menos meio cosseno de 2 alfa, a gente chega que o nosso A vai ser dado por mais ou menos
raiz quadrada de 2 sobre L de x, tá? Vocês podem demonstrar algebricamente, é muito simples. Utiliza essa regrinha daqui, trigonométrica, aplica aqui na resolução dessa integral, e aí vocês vão chegar que A é igual a isso aqui. E aí, com o sinal positivo, por convenção, o nosso π de x fica, né? Assume a forma, substituindo, né, no lugar de A, 2 sobre L de x elevado a meio, vezes seno de kx, em que K, né, é o nosso nπ sobre Lx, para n variando de 1 ao infinito, e aí, logo, né, o nosso 2m sobre h cortado vezes e de x é igual a 4π2 sobre lambda2, que é igual a k2. E daí o nosso En passa a ser dado por N2 sobre Lx2 vezes Q, tá? Como é que a gente chega nisso daqui, né? Partir da equação 2,5, na realidade era para botar 2,6, eu botei 2,15, tá? Ah, não, é 2,15 mesmo. Estranho. Ah, sim, essa equação 2,5 repete. Como que a gente chega daqui a aqui? Deixa eu botar a minha canetinha aqui, né? Se a gente tem, deixa ele voltar a escrever aqui, que o nosso, né, 2m sobre, nossa, está muito grosso isso aqui, h cortado ao quadrado, vezes e de x é igual ao nosso k2, logo o nosso e de x, ou e de n, como a gente preferir chamar, vai ser igual ao k2 vezes h cortado ao quadrado sobre 2m. Só que o nosso k é o nπ sobre Lx, né? Então, logo, né, o nosso n é igual, vai ser o n2 π2 sobre L de x ao quadrado vezes 2m vezes h cortado ao quadrado. E aí a nossa variável aí vai ser o L de x. E as constantes vão ser isso daqui, ó. Então, a gente pode chamar isso aqui de constante, que ele chamou de constante Q, tá? Então, vai ser dado por N2 vezes Lx ao quadrado vezes Q. E aí, seguindo aí, a equação 2,15, ela mostra o quê? Que a energia em cada nível é proporcional a 1 sobre o quadrado do comprimento da caixa. À medida que a largura da caixa, no caso a largura, né? O Lx seria a largura da caixa. À medida que a largura aumenta, os n's ficam mais próximos uns dos outros. Quando o L de x tende ao infinito, cessa a condição de quantização, que aí passa a ter o comportamento de uma partícula livre. E aí o espectro de energia será praticamente contínuo, será praticamente uma reta. E o nível de energia mais baixo, n igual a 1, corresponde ao quê? A energia do ponto zero, que é conhecida pela energia do estado fundamental.
e é uma característica de sistemas ligados, né? Ou seja, sistemas confinados a um volume finito. E o exemplo disso vai ser o quê? O elétron do átomo de hidrogênio. E aí, seguindo, se a gente for plotar cada onda dessa daqui, né, expressa por, né, cada onda expressa aqui pela nossa equação 2,13, nos diferentes níveis de energia, né, que aí a energia a gente calcula a partir dessa equação, a gente vai ter em 2D as funções de onda, né? Para o elétron do átomo de hidrogênio no nível 1. No nível 2, a gente vai ter um nodo. Vai ter um nodo. No nível 3, eita, que isso? Pior que ele não apaga. Nossa, droga, hein? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Então aqui a gente vai ter... aqui dá para ver. Nenhum nodo, um nodo, dois nodos nível 3, nível 4, 1, 2, 3 nodos, né, para uma dimensão L de X dessa caixa daqui. E aí, gente, para ficar mais interessante, né, eu estava até fazendo isso aqui um pouquinho antes da aula, para ver se daria certo. Se eu pedisse para vocês plotarem essa onda daqui para o elétron do átomo de hidrogênio em diferentes níveis de energia, seria tranquilo fazer isso daí? O que vocês acham? Utilizar aquela equaçãozinha, né, para plotar. Vou minimizar aqui. Utilizar essa equaçãozinha aqui para a gente plotar em diferentes níveis. Como que a gente faria isso? Vou abrir aqui o PDF, que aí fica mais fácil. O meu PDF. Então, eu teria aqui... eu quero plotar essa função de onda daqui, ó. A equação 2,13. Como que vocês fariam para fazer isso? Isso aqui vou fechar. Pode falar, César? Pode falar. Ah, não tem ideia não, professor. Sinceridade. E Fazer aí? igual Oi? aquele que a gente fez na... Não sei, tipo... É uma ideia, né? Seria Um igual pro- aquele um pro- programa que a gente fez. Poderia ser um programa, né, em Basic para plotar, né, essa função de onda. Claro que eu teria que ter uma outra equação para colocar essa onda uma acima da outra, né? Eu teria que plotar a função de onda e, ao mesmo tempo, a energia que essa onda se encontra. Então, eu usaria duas equações, essa daqui e essa daqui, tá? Para simplificar e para mostrar a vocês, apresentar a vocês uma ferramenta bem bacana para a gente tentar plotar isso, essa ferramenta, ela tem disponível tanto para Windows, Linux, Mac, né? A gente vai utilizar o programa Genoplot. Tá? O Genoplot, eu acho que eu já falei dele alguma vez para vocês, né? A homepage deles é o genoplot.info, tá? É uma ferramenta gráfica bem bacana.
A gente plota gráficos tanto 2D quanto 3D. Temos aqui, né, uma galeria bem bacana aqui do que você pode plotar com Genoplot. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, representação do voxel, né? Eu pensei que era o Vortex. Tem o script pronto para cada tipo de representação. Deixa eu ver agora. Isosuperfície, né? Então, a gente tem representações de isosuperfícies. Olha que bacana. Então, tem várias coisinhas prontas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Uma superfície 2. Então, olha, todas aquelas superfícies, né, que a gente vê em cálculo, a gente pode plotar utilizando essa ferramenta. E aí a gente vai chegar mais adiante, vou dar um breve treinamento sobre isso, é até bom a gente começar agora, né? Mas o Genoplot, ele é uma ferramenta muito intuitiva, que aí vocês executando ele no Windows, ele vai abrir um terminal. Se eu for utilizá-lo via Linux, deixa eu fechar isso daqui. Se eu for utilizá-lo via Linux, eu simplesmente vou escrever Genoplot. No Windows, não, vocês vão clicar 2 vezes no ícone. E aqui eu já estou executando o meu Genoplot. Aí, por exemplo, tá? A gente tem as operações básicas, que são soma, subtração, multiplicação, divisão, no Genoplot. Que são dados pelos sinais, né, mais, menos, estrela e barrinha normal, soma, subtração, multiplicação e divisão. E para representar a potenciação, ele só tem uma coisa diferente. Não vamos usar igual no Basic esse chapéuzinho, porque ele foi feito assim, né? Ele é baseado na linguagem de programação Fortran. E no Fortran, o que representa a potenciação são 2 estrelas. Então, por exemplo, se a gente quiser plotar a função f de x igual a 5x, vou botar aqui, sei lá, x2, né? Menos 5x mais 6, eu tenho que escrever assim, ó, x, estrela, estrela 2, mais 5, estrela x, eu falei menos, né? Menos 5x mais 6. E aí basta a gente dar o comando plot f de x. Então, olha que bacana, tá? Então, eu plotei a minha função f de x, eu posso ajustar aqui de quanto a quanto eu quero que isso aí varie, né? Eu posso botar para aumentar um pouquinho aqui o espaço em x, no eixo x, utilizando a seguinte ferramenta, né? Set x range, vou botar aqui de menos 10 a 20. E aí a gente dá o comando plot f de x de novo. Então ele aumenta um pouquinho. Então eu posso botar aqui de menos 20, menos 15 a 20. E aí a gente vai ajustando conforme o nosso gráfico fique melhor representado para a gente. E se eu quiser nesse gráfico colocar uma reta também, né? Ou colocar uma equação cúbica, né? Misturado com essa parábola aí. Eu simplesmente escrevo aqui, ó, g de x é igual a x ao cubo. E aí dou um plot f de x, vírgula g de x.
a minha parábola praticamente sumiu aqui, né? Mas eu posso ajustar as dimensões aqui para ela ficar um pouquinho mais nítida, que aqui ela ficou devido a problema de escala, se transformou praticamente numa reta. Então, eu posso fazer com que no meu eixo Y a gente veja, por exemplo, de 0 a 500, né? Uma variação de, sei lá, deixa eu botar aqui, 7 Y range. Vou botar aqui de menos 500 a mais 500. Então, a gente vai ajustando a escala, é muito bacana, né? Então, olha aí que bacana, ó. Ficou a interseção, né? A nossa parábola, ela interceptou no eixo zero, né? Y igual a zero, a nossa função cúbica. Aí, se eu quiser plotar outras funções juntas, pode, uma reta, né? Então, eu tenho h de x é igual a x mais 5. Então, vou ter um plot f de x, vírgula g de x, vírgula h de x. Opa. Ah, tá, eu escrevi errado. É g de x. Então, aqui nós temos a nossa reta, ó, que devido à questão de escala, ela não está tão inclinada, mas eu posso aumentar a inclinação dela também. Posso botar aqui 5x mais 5. Ah, sim, esqueci do vezes. E aí vou alterar um pouquinho aqui, ó. Eu aumentei a inclinação dela. Então, o Genoplot, ele é essa ferramenta bem bacana, tá? E a gente pode visualizar duas ou mais funções 2D e 3D no mesmo diagrama e sem que a gente precise fazer igual a gente faz no Excel, porque no Excel ou no LibreOffice Calc, né, ou no Genomeric, a gente precisa definir a variável x, variando de tanto a tanto e tantos pontos. E aqui no Genoplot, a gente aumenta a qualidade dos nossos pontos também. Tá? Tem um comando que é o setSample. Se eu botar 1000, o meu gráfico vai ter simplesmente 1000 pontos. Tá? Então, vou ter um gráfico com 1000 pontos. Então, fica um gráfico com uma resolução bem melhor, né? Um gráfico com 1000 pontos. E por aí vai, né? Vai da nossa imaginação. E aí, o que a gente vai fazer para finalizar? Vamos tentar plotar essa onda daqui, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu π de x é igual a 2 sobre L de x, tá? Vamos supor que a, que a largura dessa minha caixa seja de 0,5. Vou botar 1 para anular esse termo. Anular não, para tirar esse termo aqui da razão e ficar mais fácil, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma caixa com Lx igual a 1, e aí aqui embaixo o meu K vai ser representado por nπ, considerando L de x igual a 1, e isso vai simplificar a nossa plotagem da função correspondente à equação 2.13, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui, deixa eu sair aqui e dar um clear para ele ir lá para cima. Então, o que a gente vai fazer? O meu f de x é igual... Deixa eu ver se π de x funciona. Ah, funciona.
Beleza, funciona. Então, eu vou falar aqui, né, que o meu psi de x vai ser igual. Me ajudem aí a escrever a equação. Vou botar entre parênteses o quê? 2, né? Dividido por 1. O Lx vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter o quê? Elevado a meio. Então, vou ter um 2 sobre 1 elevado a meio, que é a raiz quadrada de 2. Posso até colocar um parênteses a mais aqui, porque tudo isso aqui está multiplicado pelo seno de kx. Mas quem é o nosso k para Lx igual a 1? Vai ser o nπ. Considerando o nosso n igual a 1, tá? Vamos considerar o n igual a 1, a gente vai ter simplesmente o nosso π, seno de π vezes x, correto? Vezes seno de n igual a 1, L de x igual a 1, eu vou ter, o nosso k vai valer π para n igual a 1, então eu vou ter seno de πx. Beleza. Agora vamos supor que eu queira plotar. Vou tentar chamar psi2 de x. Deixa eu ver se vai funcionar. Funciona. Psi2 de x vai ser igual. Aí vamos botar agora para n igual a 2, tá? Mantendo L igual a 1. Eu vou ter aqui, mesma coisa, 2 elevado a meio vezes seno. Aí eu vou ter o quê? 2π seno de 2π vezes x. Não é isso? E n igual a 3. Psi 3 de x. Olha como é bacana e intuitivo aqui, né? Eu vou ter aqui mesma coisa, elevado a meio, que é a raiz quadrada, vezes seno de 3π vezes x. Então, eu vou ter aí as funções de onda para n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. E se eu quiser plotar as três juntas, o que a gente vai fazer aí? Né? Eu vou dar o comando plot psi de x, vírgula, psi2 de x, vírgula, psi3 de x. E aí a gente vai ter como... Nossa, saiu meio bagunçado aí, né? Então a gente vai ter que filtrar isso aqui para enxergar esse gráfico. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, tá? A gente tem uma verdadeira sobreposição de ondas aí, né? Por quê? Porque a gente não diferenciou a energia, né? Na realidade, cada nível ela estaria, né, numa energia diferente, crescendo, né, uma energia maior. Então, para isso, a gente teria que usar outra equação. Mas vamos melhorar isso daí. Primeiro, melhorar a resolução desse gráfico que tem poucos pontos. Então, vou usar o comando set sample. Vou botar 10.000 pontos. E aí vou plotar de novo. Então, a gente agora tem um gráfico numa resolução melhor. Vou só ajustar aqui melhor, plotar ele de novo.
Vou ampliar mais ainda, que vocês vão ver onde eu vou chegar aqui. E aí, o que acontece? Se eu pegar, né, mais ou menos o meu ponto aqui, vamos pegar uma parte positiva disso daqui, né? Deixa eu ver, o nosso ponto 2, x igual a 2, a x igual a 3, caixa de Lx igual a 1, né? Não é a largura da nossa caixa? Vamos fazer o nosso x e de 2 até 3. Então, vou colocar aqui set x range 2 até 3. E se a gente for plotar o mesmo gráfico, olha que bacana. Olha que bacana ficou. Lembrando que cada onda dessa daqui, ela vai estar o quê? Num nível energético diferente. Eu não fiz isso, tá? Então a gente teria que subir cada uma dessas ondas aqui de acordo com a energia delas. E aí, com isso, né, a gente teria, né, o nível 1S, o nível 2S, o nível 3S. E aí, se a gente olhar aqui para o ponto zero, no eixo Y, né, a gente vai ver o quê? Que a onda para n igual a 1, que é essa roxa daqui, para n igual a 1, ela não vai ter nenhum nodo nesse comprimento de caixa L de x igual a 1. Já para n igual a 2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, ó, se eu traçar uma reta imaginária aqui, eu vou traçar a reta aqui. Vou pegar aqui vou criar um g de x igual a zero. Se o g de x é igual a zero, eu vou plotar junto com isso o meu g de x. Olha que bacana, gente. Então, para o nosso n igual a 1, vamos ter a nossa onda roxa. Tá? Para o nosso n igual a 1, podemos até brincar de fazer uma pequena animação aqui, quer ver? Plot. Olha só o que eu vou fazer. Psi de x, g de x. Então, para o nosso... Deixa eu voltar no outro plot, só um minutinho. E aí eu vou fazer o nosso y variar de menos 1 a 1 para não mudar a escala. Set y range de menos 1 a 1. Eu não quero que a escala se altere. E aí eu vou plotar agora, ó, plot psi de x, g de x. Então, eu vou ter a minha onda o quê? Para o n igual a 1. Se eu plotar agora psi2 de x, g de x, vou ter a minha onda para n igual a 2. Vou ter um nodo aqui, ó, tá? Aqui é praticamente onde o elétron tunela, né? O elétron ele tem alguns fenômenos quânticos que o nodo dos orbitais não existe probabilidade de se encontrar o elétron, a probabilidade é nula. É um fenômeno quântico. E aí a gente vai ter um nodo. E se eu plotar o meu psi 3 de x, g de x, vou ter dois nodos. Vamos continuar, vamos fazer o psi 4 de x. Psi 4 de x, é só mudar aqui, ó.
É só botar aqui 4π vezes x. E aí, se eu quiser plotar agora o meu psi 4 de x, olha que eu não treinei essa aula. Essa aula está fresquinha aqui, é uma aplicação, né? Olha só. 1, 2, 3 nodos, né? E o interessante que ele falou é o seguinte, que conforme a gente vai aumentando o nível energético, essas ondas vão ficando cada vez mais próximas uma das outras e numa frequência vibracional maior e uma amplitude menor. E aí chega o quê? Que todas essas sobreposições lá na energia infinita vão acabar se sobrepondo em quê? Em uma reta. E essa reta aqui, que é a energia aqui no ponto zero, representaria o nosso contínuo, né? Então, isso aí é bem bacana. E vocês notem que eu fiz um gráfico de qualidade, um gráfico de altíssima resolução, ó, a qualidade muito boa, eu tenho 10.000 pontos para cada figura dessa. Vocês podem salvar, se eu não me engano, os pontos aqui com a ferramenta Export Plot to File. E aí vocês importam isso para esse comando. Ah, não, aqui é Scalable Vector Graphic. Gráfico escalável, né? Então ele não perde a qualidade. Mas aqui em algum lugar eu acho que tem a opção de você exportar os pontos, né? Mas enfim. Então, voltando aqui à nossa aula, né? A gente vai ter como resultado algo que a gente, né, mostrou aqui nesse diagrama de energia, né? Então, se vocês quiserem tentar plotar em diferentes energias, fazer um diagrama desse no Genoplot, é um treinamento bacana para vocês. Pode ser que no próximo semestre eu já substitua esse diagrama de energia feio aqui, que eu peguei na internet, pelo meu próprio diagrama de energia, plotado utilizando o Genoplot, né? Porque, assim, quanto melhor a qualidade, melhor, né? Então, quanto maior a qualidade, melhor. E aí, gente, e um outro conceito importante seria o quê? A probabilidade de se encontrar o elétron. Então, para a gente ter a probabilidade de se encontrar o elétron do átomo de hidrogênio, a gente teria que elevar a nossa função de onda ao quadrado. Que mais adiante eu vou trazer aqui as funções de onda radiais do átomo de hidrogênio. A gente vai fazer um treinamentozinho utilizando o Genoplot, e aí vou passar uma atividade para vocês, a plotagem dos orbitais 3D nos seus diferentes subníveis, né? S, P, D, F, G, H, I, J, K, né? E para vocês, dar um prazo para vocês entregarem isso. Tranquilo? Então, voltando aqui à nossa aula, né? Vou fechar aqui o gráfico, tá? É muito, muito, muito intuitivo. E aí eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Eu acho que essa aula, apesar de ser à distância, foi até melhor do que se eu desse essa aula no quadro, né? Porque estou me adaptando também a... Né? Nem sempre a gente tem um computador que funcione na sala, né? E os programas instalados principalmente. Então, que bom, foi espontâneo e acabou transcorrendo muito bem a aula, né? E aí, como a gente tem feito,
Assim que o Google renderizar esse material, eu vou postar no YouTube e passar o link para vocês. Beleza? Ok. Gente, então ficamos por aqui, beleza, Caio? Mirelle, todo mundo entendeu aí? Partícula livre, partícula na caixa. Uhum. Pena que a quantidade, né, da turma é quase 30, eu acho, e a gente só tem 9 contando comigo. Mas tudo bem. Depois eu vou disponibilizar no AVA o link do YouTube aí para quem não pôde assistir, tá? Ok. Gente, então ficamos por aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Falou, vou parar a gravação e até a próxima. Qualquer coisa, eu tô aí pelo Zap. Ok, boa tarde.